Salve torcida, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal do futebol. E no vídeo de hoje vamos aproveitar aí o ritmo de final de Libertadores. Já no próximo sábado aí vamos ter Atlético Mineiro e Botafogo decidindo quem será o grande campeão aí da Libertadores. E aproveitando aí esse ritmo de final, eu resolvi aqui trazer esse vídeo para tentar explicar para vocês sobre do porquê que a Libertadores está virando cada vez mais uma Copa do Brasil. Sim, senhoras e senhores, a Libertadores está se tornando cada vez mais uma Copa do Brasil, está se transformando numa Copa do Brasil. Basta você ver aí os últimos anos o domínio do futebol brasileiro e eu vou tentar explicar aqui para vocês com o máximo de detalhes possíveis do porquê que o futebol brasileiro está tendo essa hegemonia na Libertadores, algo que num passado não tão distante assim não era tão comum. Então vou trazer todos os detalhes para vocês. Talvez esse vídeo aqui fique um pouco longo, fique um pouco grande. Então se você não tiver paciência ou se você não puder assistir esse vídeo até o final, não tem problema nenhum. Você assiste uma parte agora e assiste a outra parte quando você puder, quando você tiver um tempo disponível, mas é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final antes de tirar qualquer conclusão. No final do vídeo, se você concordar ou discordar de alguma coisa, use o espaço aqui para comentários, para você dar a sua opinião, para você dar o seu ponto de vista, para você discordar de qualquer coisa que eu for falar aqui no vídeo. Então, por favor, assista o vídeo até o final e depois você comente aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem um ponto de vista diferente da minha, enfim. Comente aqui embaixo e também se inscreva no canal. Esse vídeo também deu um baita de um trabalho, tá, gente? Tudo que eu for falar aqui é estudado, é pesquisado, tá? Nada é falado aqui por falar, nada é tirado aqui da minha cabeça, tá? Nada disso foi muito bem estudado. Fiz aqui um roteiro, né? Por isso que eu vou olhar aqui várias vezes aqui pro meu roteirinho, né, para não falar nenhuma bobagem aqui. Então eu peço até perdão para vocês se eu estiver olhando muito aqui para baixo, né? Eu preciso olhar aqui pro meu roteiro para não falar nenhuma besteira. Então deu um baita de um trabalho. Então, por favor, se inscreva no canal. Isso é muito importante para facilitar e para fortalecer aqui o crescimento no canal, né? E também para dar uma moral aqui que é extremamente importante. Eu conto muito com a ajuda de vocês rumo aos 200 inscritos. Então, por favor, gente, se inscreva e deixa seu like, tudo isso é muito importante, tá bom? Bom, pessoal, sem mais enrolações, né, vamos então aqui ao tema do vídeo de hoje. Antes, só dando aqui uns pequenos detalhes, uns pequenos recados aqui para vocês, né? O primeiro aqui é que eu vou usar tópicos, tá? Eu vou usar tópicos aqui para facilitar aqui para vocês, né? Para vocês poderem entender melhor o assunto. Então eu vou falar aqui por tópicos, né? São 3 tópicos aqui que eu coloquei como os principais responsáveis por esse domínio aí do futebol brasileiro, tá? E também eu vou analisar a Libertadores de 2001 para cá, tá? De 2001 até 2024. Ou seja, eu vou analisar a Libertadores somente no século 21, tá? Para quem não sabe, o século 21 começou lá em 2001. Então por isso que eu vou analisar a Libertadores de 2001 para cá, tá? Se eu fosse analisar toda a Libertadores, esse vídeo aqui ia ser mais longo do que provavelmente esse aqui já está. Então eu vou analisar a Libertadores somente de 2001 para cá, tá bom? Bom, recadinhos dados, né? Vamos então definitivamente aí pro tema do vídeo de hoje, né, sobre esse domínio aí do futebol brasileiro recentemente na Libertadores, do porquê que a Libertadores está virando uma Copa do Brasil. E o primeiro tópico aqui, né, para explicar sobre esse domínio é a questão financeira, né? A questão financeira. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro é o futebol mais rico da América do Sul. Sim, de toda a América do Sul, o futebol brasileiro é o mais rico. E eu separei aqui 10 clubes mais ricos do futebol brasileiro para vocês poderem aqui entender o contexto aqui que eu vou chegar já já. Então, atualmente, os 10 clubes mais ricos do futebol brasileiro são
o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Internacional, Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. E um detalhe, desses 10 times aqui, 7 clubes participaram da atual edição da Libertadores. Ou seja, de 10 clubes ricos do futebol brasileiro, 7 disputaram essa atual edição de Libertadores. Para o ano que vem, a estimativa é de aumentar esse número. Isso porque se o Botafogo for campeão da Libertadores, vai abrir mais uma vaga para a Libertadores. Ou seja, hoje, neste momento, o G6 virou G7 graças ao título do Flamengo na Copa do Brasil. Então, os 7 primeiros estão classificados para a Libertadores, ou seja, já repetiu o mesmo número de times dessa temporada. Se abrir mais uma vaga e se o Corinthians conseguir essa vaga, hoje o Corinthians ali está disputando tecnicamente com o Bahia, né, por essa suposta 8ª colocação, para a Libertadores do ano que vem serão 8 times na Libertadores. 8 times brasileiros na Libertadores. E esses 8, todos eles são os mais ricos do Brasil. Todos eles estão na lista dos mais ricos do Brasil, que são eles: o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Botafogo. Se isso se concretizar, os únicos times que não vão para a Libertadores do ano que vem é o Grêmio e o Fluminense. Só para vocês terem também uma noção do poderio financeiro, né, que o futebol brasileiro está atualmente, o Brasil conseguiu trazer jogadores como o Depay, como o Hulk, como Rames Rodrigues, como Felipe Anderson, como Luis Soares, e aqui, é claro, não entra ao debate se eles foram bem ou se eles foram mal, tá? Não entra no debate. O que entra é que o futebol brasileiro conseguiu trazer esses nomes que antes era imaginável, né? Que antes eram assim impensáveis. Hoje o futebol brasileiro consegue trazer esses caras. Só para você ter uma ideia, também vou jogar aqui mais umas estatísticas aqui para vocês. Eu fiz aqui uma lista também dos 10 clubes mais valiosos de toda a América do Sul. 10 clubes mais valiosos da América do Sul. E adivinha, de 10 clubes, 8 são brasileiros. Os outros 2 são o River Plate, que está em 5º lugar, e o Boca Juniors em 9º lugar. No mais, só times brasileiros. Isso já explica aí muito do porquê do domínio do futebol brasileiro aí na Libertadores, né? Só para você ter uma ideia, você tirando os times brasileiros, né, você eliminando eles, o time mais rico de toda a América do Sul é o River Plate. E não é à toa que o River Plate sempre é cotado como o único time capaz de quebrar a hegemonia do futebol brasileiro. O River Plate é o único, e isso é recente, tá, gente? Isso é recente, e vocês vão entender o que eu estou falando mais pra frente. Aguenta aí. Então, assim, o River Plate é o único time que é capaz de quebrar essa hegemonia aí do futebol brasileiro, mas nem o próprio River Plate está conseguindo fazer isso ultimamente, né? O River Plate aí que foi eliminado na semifinal da Libertadores desse ano, né? Já chegou a ser eliminado nas 8ª de final, ou seja, o River Plate é o único capaz de quebrar a hegemonia do futebol brasileiro e nos últimos tempos não é isso que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto, a questão financeira pesa e pesa muito nesta hegemonia aí do futebol brasileiro. O segundo tópico aqui que eu quero comentar com vocês é em relação aos times mexicanos. Sim, os times mexicanos estão fazendo e muita falta, pelo menos na minha opinião. Eu acho que esse é o tópico que vai mais debater aqui nos comentários, né? Que é a saída dos times mexicanos, né, da Libertadores. Para quem não sabe, os times mexicanos disputaram a Libertadores de 1997 até 2016, né? Os times mexicanos aí disputaram
a principal competição da América do Sul. Aí você pode falar, ah, Douglas, mas o futebol no México não era tudo isso. Ah, Douglas, mas o futebol mexicano também não tinha lá aquela qualidade. Assim, eu posso até concordar com vocês em partes, né? Mas por que eu coloco os times mexicanos aqui? Porque era muito complicado, era muito difícil jogar contra eles, principalmente lá no México. Se você for ver a torcida do México, o que eles fazem dentro dos estádios é coisa de maluco. A pressão que eles colocam em cima dos adversários lá é muito, muito grande. Então, assim, a saída dos times mexicanos e a falta que eles estão fazendo para a Libertadores caiu a qualidade do produto. Porque, como eu falei, você pode aí achar, você pode discordar que os times mexicanos não era tudo isso, mas eles estão fazendo falta. E só para vocês terem uma noção, de 2001 até 2016, que foi a última vez em que os times mexicanos participaram da Libertadores, os times mexicanos disputaram 3 finais de Libertadores. 3 finais de Libertadores. O primeiro foi em 2001 com o Cruz Azul, o segundo foi o Chivas em 2010 e o terceiro foi o Tigres em 2015. Ou seja, de 2001 até 2016, os times mexicanos chegaram em 3 finais de Libertadores. Então, assim, eles não eram tão ruins assim, né? Eles não eram tão ruins assim. Claro que nos últimos tempos aí chegou a se discutir a possibilidade da volta dos times mexicanos para a Libertadores, o que eu via e vejo até hoje com bons olhos, né? E é claro que essa saída dos times mexicanos abriu portas para o próximo tópico, tá? Que eu vou falar aqui já já. Mas assim, tem divergências, né, para o futebol mexicano voltar a disputar a Libertadores, né? Algumas notícias aqui que eu analisei aqui, que eu vi, dizem que os times mexicanos não estão com muita vontade de disputar a Libertadores, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu acho que a questão da logística não seria, assim, o maior problema, embora uma viagem, por exemplo, do Paraná até o México é uma viagem extremamente longa, de São Paulo até o México é uma viagem muito longa, então claro que o desgaste da viagem seria muito grande, mas pelo que eu pesquisei, o fator da logística não seria um problema. O que está barrando mesmo é a vontade dos clubes mexicanos, né? E é claro, tem toda uma questão política ali envolvida e tudo mais, o que não entra o caso agora. Mas a saída dos times mexicanos também aí escancarou a porta para esse domínio do futebol brasileiro. E como eu falei, isso já se encaixa no terceiro tópico, né, que eu quero falar aqui para vocês. Saída dos times mexicanos, vagas em abertas, o que a CBF e a Conmebol resolveram fazer, mais precisamente a CBF, colocar mais times brasileiros na Libertadores. Sim, o terceiro tópico que favorece todo esse domínio é o acúmulo de brasileiro na Libertadores. Isso é um baita problema, né? Esse tópico casa muito bem com o primeiro que eu falei no começo do vídeo sobre a questão financeira. Se você tem muitos times ricos numa competição capaz de montar um bom elenco, o que você acha que vai dar? O que você acha que pode acontecer? E é justamente o que está acontecendo na Libertadores. Mas só para vocês aqui poderem entender o porquê desse acúmulo de brasileiro, do porquê desse tanto de brasileiro na Libertadores, eu explico para vocês. Em 2017, a CBF resolveu mudar o formato de classificação para a Libertadores, passando de G4 para G6. Ou seja, até 2016, 4 times iriam para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Aí, claro, tinha o campeão aí da Copa do Brasil, tinha o campeão da Sul-Americana, mas mais precisamente, né, somente os 4 times dentro do G4 que iriam para Libertadores da América. A partir de 2017 isso mudou, passou de G4 para G6. Em 2018, quando começou a valer de fato, né, esse formato, porque de 2017 ainda era o formato antigo, né, com 4 equipes, em 2018, né, desde que foi implementado e começou a fazer efeito,
De 2018 até hoje, 2024, ou seja, nas últimas 7 finais de Libertadores, o último time não brasileiro a ganhar a Libertadores foi o River Plate em 2018. Sim, desde quando a CBF implementou essa questão de G6 e depois G7, G8, G9, G10, desde quando a CBF implementou esse novo formato de classificação, o último time não brasileiro a ganhar a Libertadores foi justamente em 2018. De 2019, mais estatísticas aqui para vocês. De 2019 até 2024, ou seja, nas últimas 6 finais de Libertadores, apenas 2 times foi diferentes de países, né? Ou seja, nas últimas 6 finais foram apenas 2 finais em que foi países diferentes se enfrentando na final da Libertadores. O primeiro em 2019 com o Flamengo e River Plate e o segundo em 2023 com o Fluminense e Boca Juniors. 4 finais, já contando com 4 finais entre brasileiros. É uma sequência absurda, né? E só para continuar aqui jogando mais estatísticas para vocês do porquê que essa decisão da CBF foi tão ruim, prejudicou tanto a Libertadores. De 2001 até 2017, ainda no formato de G4 do Campeonato Brasileiro, tá, gente? De 2001 a 2017, que quando ainda também tinha os times mexicanos, o Brasil ganhou a Libertadores em sequência em apenas 2 oportunidades. O primeiro em 2005 e 2006 e o segundo de 2010 a 2013. Não tenho o que dizer, né, gente? Só que mais estatísticas aqui para vocês. Com relação a finais. De 2001 a 2017, ou seja, em 17 finais, a gente teve apenas 2 finais entre brasileiros. De 17 finais, a gente teve apenas 2 finais entre brasileiros, que foi em 2005 entre São Paulo e Atlético Paranaense e o segundo em 2006 entre São Paulo e Internacional. Então, assim, gente, desde quando a CBF resolveu fazer essa burrada, que na minha opinião é uma burrada porque você, na minha opinião, tira um pouco a competitividade dos times que brigam por Libertadores. Na época que era G4 ali, era muito difícil qualquer equipe ir para Libertadores. Hoje qualquer time inimaginável está indo para Libertadores, com todo o respeito aqui que eu falo, tá, gente? Com todo o respeito, com todo o carinho. Mas você vê times como Fortaleza indo para Libertadores, você vê times como Bahia indo para Libertadores, você vê times como Red Bull Bragantino indo para Libertadores. Se esse formato de G4 ainda tivesse permanecido, muito provavelmente a gente não ia ver esses times indo para Libertadores. A gente não ia ver. A gente ia ver somente os 4 melhores indo para Libertadores. Então, na minha opinião, gente, foi muito mal distribuído essas vagas. Depois que os times mexicanos saíram, para mim foi muito mal distribuído essas vagas. Para mim, a Conmebol poderia distribuir essas vagas para time uruguaio, para time da Colômbia, para um time peruano, para um time da Venezuela, distribuir mais em igualdade para as equipes de outros países. E não simplesmente você entupir de time brasileiro e argentino, mais precisamente aí de time brasileiro na Libertadores. E dá no que dá. Como eu falei, o futebol brasileiro é o futebol mais rico da América do Sul. Você pega isso e vai lá e entope de time brasileiro, e os times brasileiros são os mais ricos do futebol da América do Sul, você combina essas duas coisas, o resultado é isso daí. O resultado é final brasileira ou um time brasileiro vencendo a Libertadores um atrás do outro.
Então, pessoal, é isso que eu estou falando. Para mim, na minha opinião, esses são os principais tópicos, os principais motivos do porquê da Libertadores está virando uma Copa do Brasil. Quero saber a sua opinião, torcedor. Você concorda? Você discorda? Né? Quais desses tópicos aqui você não concorda? Né? Você tem uma visão diferente do porquê desse domínio do futebol brasileiro na Libertadores? Por favor, escreva aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal do futebol. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!